Saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O salmista, no Salmo 148, nos convida para o louvor, dizendo: Louve o Senhor, vocês que estão na terra, reis da terra e todas as nações, todos os governantes e juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças. Louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado. A sua majestade está acima da terra e dos céus. Ele concedeu o poder ao seu povo e recebeu o louvor de todos os seus fiéis, dos israelitas, povo a quem ele tanto ama. Aleluia! Adoremos nosso Deus na pessoa de Cristo, nosso Salvador. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, mais uma vez, ó Pai, estamos orando a Ti, Pai Santo. Agora, todo o pessoal na sua casa, alguns trabalhando, alguns não, ó Pai. Mais uma vez, ó Pai, nesse momento, que não está sendo fácil para ninguém, mas temos a Ti, Senhor. Temos a Ti que morreu e ressuscitou, Pai, para nos trazer vida, Pai, para nos trazer alegria, para nos trazer paz, que é a paz que o Senhor dá para nós, que é diferente da paz do mundo, ó Pai. Somos gratos muito pela Sua ressurreição, pela salvação dos nossos pecados, ó Pai. Nesse momento, Pai Santo, somos gratos e deixamos a Ti, ó Pai, todas as nossas dificuldades, todas as nossas preocupações. Agora lhe pedimos que Ti nos ajude em tudo, ó Pai. Na Sua santidade, Pai Santo, na Sua glória, ó Senhor. Jesus Todo-Poderoso, nos dá tranquilidade, nos dá paz, nos dá serenidade, nos dá prudência. Ajuda-nos em tudo, Pai. Somos gratos pela Sua ressurreição para nós, ó Pai. Nós pecadores, porém o Senhor vem ao nosso encontro e nos ajuda e vai nos ajudar a atravessar mais esse período, Pai. Neste momento, nesse dia, somos gratos a Ti por tudo, ó Pai. Peço em nome de toda a igreja, Pai Santo, de todos os nossos membros, de todos os nossos amigos cristãos, de todos os nossos irmãos, de todas as igrejas, Pai Santo, no Brasil e no mundo, e pela nossa nação, Pai Santo. Que o Senhor Jesus esteja no comando de tudo, nos orientando e nos ajudando, ó Pai. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus.
junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém.
gente. Hoje a gente vai orar pelas crianças e que esse vírus vai embora. Agora o Gustavo vai orar primeiro e depois eu. Eu vou lá para toda criança e por Jesus que o Jesus cura a criança e é só para o vírus que vai embora. Mas muito obrigado por Deus, que é só por esse vírus que vai embora. Que cura toda criança e que a criança pode sair e não ficar mais com máscara. E a gente vai orar para mim e orar para todo mundo da cidade. E a gente vai orar por Jesus também, que ele nos cura. Em nome de Jesus, amém. Agora eu. Senhor Deus, ó Pai, que o Senhor abençoe todos. Obrigado por Jesus. Obrigado por que o Senhor mandou Jesus aqui na terra para salvar a gente. E que esse vírus vá embora. E abençoe todas as crianças. E que o Senhor cure todos, ó Pai, que estão nos hospitais e doentes. Obrigado por tudo. Abençoe essa igreja. E em nome de Jesus. Amém. Amém. 1 Coríntios capítulo 15, dos versículos 20 ao 22. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado, e isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Porque assim como por meio do homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Assim como por estarem unidos com Adão todos morrem, assim também por estarem unidos em Cristo todos ressuscitarão. Graça e paz. Para esse momento do culto, nós leremos o Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 1 até o versículo 3, que diz assim: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E disse: afirmo-lhes que essa viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Como será que Jesus podia dizer, que uma mulher que colocou apenas 2 moedas na caixa de ofertas deu mais do que os ricos? Jesus não estava falando de questões financeiras. Jesus estava falando de uma disposição do coração, um coração pronto a confiar inteiramente no Senhor. Esse é o tempo que nós vamos apresentar diante de Deus as nossas ofertas, os nossos dízimos, e muito mais do que o valor ou o quanto nós podemos contribuir, se nós realmente podemos contribuir, Deus está conhecendo nesse momento os nossos corações, as nossas intenções. Que Ele possa encontrar em nós um espírito grato, um espírito pronto a contribuir, sabendo que tudo que nós temos, tudo que nós somos vem dEle, e Ele nada deixará faltar na vida daqueles que o amam e o buscam. Que Deus nos abençoe. Nós vamos louvar o Senhor, louve junto com a sua família e ore para que Deus abençoe a sua casa. Rude cruz se erigiu, dela aldeia fugiu, como emblema de vergonha e de dor. Mas conteve essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, de morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também
vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Ter por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário, humilhado e baixou. E essa cruz tem pra mim atrativos servir, porque Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, de morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Até por uma coroa trocar. Se eu amo a mensagem da cruz, de morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. De por uma coroa trocar. Vamos orar. Querido Deus, nesse instante eu apresento diante de Ti cada família que tem acompanhado Deus e louvado e adorado ao Senhor através dos nossos cultos. Que o Senhor seja aquele que provê tudo em suas casas, que nada venha faltar, nem agora, nem em nenhum momento. Cuida de nós nesse tempo que estamos passando, abençoa as nossas famílias, que nós possamos ter tudo aquilo que precisamos e abençoar aqueles que vierem até nós. Cuida da sua igreja, Pai, que nada venha faltar aqui, que tudo que entre aqui, Deus, como oferta e como dízimo, nós sejamos sábios e usados pelo Senhor para dedicar a Tua obra, para dedicar ao Teu reino. Nós oramos ao Senhor e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Olá, meus irmãos. Graça e paz, Senhor Jesus Cristo. Eu espero que todos os irmãos estejam muito bem, saudáveis, abençoados do Senhor e cheios da alegria do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês hoje, nesse domingo de ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um trechinho de Paulo escrevendo aos Gálatas, que fica no capítulo 2, versículo 19 e 20. Eu vou ler aqui. Pois pela lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. Portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém. Meus irmãos, a celebração da morte e ressurreição de Jesus Cristo, ela deve nos levar a pelo menos duas reflexões muito importantes. A primeira delas é que, se Cristo precisou morrer para pagar o preço do nosso pecado, foi porque de fato o pecado é mortal. Cristo não poderia morrer na cruz em vão. Ele não poderia ter feito aquela obra em vão. Se aquela obra foi feita,
é porque de fato ela precisava ser feita. E de fato aquele preço precisava ser pago. E a única maneira de pagar esse preço era Jesus Cristo morrendo em nosso lugar. Uma segunda reflexão. Se Cristo ressuscitou, é porque de fato existe vida eterna para aqueles que nele creem. Por quê? Se é verdade que o pecado é mortal e por isso Cristo precisou morrer em nosso lugar, também é verdade que existe a vida eterna, porque Cristo ressuscitou. E isso é uma maravilha, essa reflexão é maravilhosa para nós, porque é um tempo de pensarmos em que estamos amparados, protegidos nas mãos de Deus, porque Cristo fez tudo por nós. Ele pagou o preço que nós deveríamos pagar. Porque Paulo diz que todos pecaram. Então, por mais que eu diga que não sou pecador ou não me sinta pecador, isso não é uma questão de sentir, isso é uma questão de condição, a condição do ser humano, a condição de pecador. Paulo deixa bem claro isso quando ele diz: todos pecaram e carecem da graça de Deus. Então, com a sua morte, Cristo nos livra da morte eterna. Com a sua ressurreição, Ele nos agracia com a vida eterna. Então esse é um tempo de reflexão, mas também de muita celebração, de muita alegria. É um tempo de celebrar a vida, um tempo de celebrar o amor de Deus, um tempo de celebrar a graça de Deus que alcançou e tem alcançado diariamente as nossas vidas, as nossas famílias, a nossa casa, pelo amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir dessas verdades, meus irmãos, eu quero destacar algumas particularidades da vida cristã que Paulo destaca aqui nas palavras que nós lemos. Eu vou ler o versículo novamente. Os versículos, eles dizem assim: pois pela lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. Portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Meus irmãos, Paulo é muito enfático, não só aqui, mas em outros momentos também, em ensinar que a lei não serve para salvar. Existem muitas pessoas que acreditam que elas podem se salvar pelos seus próprios méritos. Elas alcançam algo, fazem algo que beneficia ela com a salvação, porque ela acredita ter feito muita coisa boa. Paulo nos ensina que não é assim que nós ganhamos a salvação em Jesus Cristo. Não é por merecimento, não é por mérito e também não é pelo cumprimento da lei. Porque a própria Bíblia nos ensina que é impossível cumprir a lei completamente. A lei, na realidade, Paulo nos ensina que ela não serve para salvar, mas a lei serve para provar que nós somos pecadores, que nós somos falhos, que nós somos limitados e que não temos nenhuma condição de, por nossa própria conta, alcançar aquilo que Deus exige para que nós tenhamos a vida eterna. Mas, por outro lado, Paulo também, um grande pregador da graça de Deus, nos ensina que a graça é para salvar. O que é graça? É um favor imerecido. Ninguém merece a graça de Deus. Eu não mereço, você não merece, nenhuma pessoa merece a graça de Deus. A graça de Deus nos é oferecida pela vontade soberana do Senhor. É porque Deus nos ama que Ele oferece, por meio de Cristo, graça para as nossas vidas. Foi por amor, meus irmãos, que Cristo morreu por nós pecadores, abrindo de graça, pela graça, as portas que nos levam até a presença de Deus. Paulo diz assim: eu já estou crucificado com Cristo. Meus irmãos, cada cristão foi crucificado na pessoa de Cristo.
a dor que estava destinada ao pecador foi lançada em Cristo. Paulo diz algo como parecido com eu estou naquela cruz. Meus pecados foram pagos nela. Quando Cristo é crucificado, cada um daqueles que nele creem estão com eles lá naquela cruz, representados por Cristo naquela cruz. Ele representou todos os que nele creem. Ele sofreu o sofrimento que estava destinado aos pecadores. E foi por amor que o Senhor fez isso ao princípio. E também por obediência. O Filho obedeceu ao Pai em todas as coisas, sem falhar em nenhuma, para salvar as nossas vidas. A partir disso, meus irmãos, o pecado não pode escravizar, nem tampouco exercer qualquer poder condenatório sobre aqueles que creem. O pecado não tem mais domínio sobre a vida daqueles que creem. Estão libertos, têm plenas condições no Senhor de viver uma vida verdadeira, plena, abundante na presença de Deus, não escravizados mais. Antes, nós não tínhamos o que fazer, estávamos escravizados. Agora, em Cristo, não somos mais escravos. O Deus nos cerca de todo recurso necessário para lutarmos contra o pecado, para lutarmos contra a tentação de pecar e vencer. O pecado não pode mais escravizar aqueles que creem em Jesus Cristo. Glória a Deus, isso é um motivo de muita alegria para todos nós. Paulo diz também, não sou mais eu quem vive. O eu a que Paulo se refere é o seu ser humano, aquele Paulo que busca viver independente de Deus. Como o ser humano afastado de Deus busca também viver à parte de Deus, viver por sua conta e risco, viver por seus próprios méritos, ignorando por vezes a existência de Deus e os mandamentos de Deus. Paulo diz, esse eu que há em mim, que vivia dessa maneira, já não vive mais, O Paulo que agora vive é o Paulo totalmente dependente de Deus. Aquele Paulo independente de Deus já não vive mais, Paulo diz. Quem está aqui agora é aquele que depende totalmente de Deus. Como assim também deve ser a minha e a sua vida. Um dia eu quis viver por minha conta e risco, pelos meus próprios méritos, independente daquilo que Deus pensava ou queria fazer na minha vida. Hoje já não posso mais viver assim se eu creio em Jesus Cristo. Somos dependentes de Deus, completamente dependentes de Deus. E glória a Deus, aleluia, por isso, porque o nosso Deus é maravilhoso e tem abençoado sobremaneira as nossas vidas. É como se Ele estivesse dizendo, e isso tem que ser para nós também, eu não sou mais o eu que eu era antes, mas sou uma pessoa completamente diferente. Sou uma nova criatura em Cristo. Em Cristo, meus irmãos, nós podemos ser a melhor pessoa que há em nós. O melhor que há em nós em Cristo pode ser vivido e oferecido, que é o nosso eu em comunhão com Deus. Esse eu que vive na presença e na comunhão do Senhor. E ele diz assim, mais ainda, ele diz, mas Cristo é que vive em mim. Porque Cristo não é apenas o autor e mantenedor da nossa vida espiritual, meus irmãos. Cristo é a própria vida em nós. Quando Ele está em nós, a vida verdadeira está em nós também. Só que isso é um paradoxo, porque o cristão ele é um paradoxo, porque Paulo, falando sobre isso, nos ensina de maneira muito clara quando ele diz assim na carta aos Romanos, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Paulo fala dessa luta diária para vivermos
na comunhão com Deus para vivermos a vontade de Deus para as nossas vidas. É uma luta, é uma batalha diária isso, para sermos cristãos, vivermos segundo as virtudes cristãs, vivermos segundo a orientação e a dominação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E todo dia, quando nós acordamos, temos que acordar preparados para, com todas as forças que há em nós e com todo o aparato que Deus nos oferece em Cristo, para lutar e vencer. Porque o Senhor nos oferece plenas condições de vencer. Mas não é fácil, não. Tal como Paulo, por vezes nós também fazemos o mal que não queremos fazer e outras vezes não conseguimos fazer o bem que gostaríamos de fazer. Mas se Cristo está em nós, nós devemos lutar para alcançar a vitória. O Senhor há de nos dar a vitória sobre toda essa batalha, sobre todas essas lutas, e sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Paulo diz também que ele vive pela fé. Ele diz: vivo essa vida pela fé no Filho de Deus. O que é viver pela fé no Filho de Deus? É não viver mais segundo os nossos próprios fundamentos. Não viver mais segundo as nossas próprias crenças, os nossos próprios mitos, os nossos achismos, a nossa vontade, mas viver firmado nos fundamentos de Cristo, viver firmado na pessoa de Cristo. Esses dias, conversando sobre esse tempo que nós estamos passando, eu disse que eu vejo uma imagem como se eu estivesse num deserto e precisasse chegar do outro lado, atravessar esse deserto para chegar do outro lado, mas não tem estrada. É areia por todo lado. Não há um caminho claro. E como eu vou chegar do outro lado se eu não tenho aquilo que é necessário em mim para conhecer o caminho? Eu preciso ir pela fé. Preciso caminhar acreditando que Deus está me orientando, Deus está me conduzindo por esse caminho para que eu chegue do outro lado. Então Paulo diz que vive pela fé no Filho de Deus. Vive a sua vida muitas vezes sem certezas de tantas coisas, mas acreditando firmemente que Deus está no controle de todas as coisas, que Cristo está cuidando, tomando conta da sua vida. Esse Cristo que morreu na cruz por nós e ressuscitou, nos dando a vida eterna, é Ele quem nunca nos abandona. Com fé nele que nós vivemos, pela fé nele que nós vivemos. Ele está nos conduzindo pelo caminho. Ora, se Ele fez tudo o que fez por nós, meus irmãos, Ele não vai parar de fazer até o dia glorioso em que estaremos todos lá reunidos com o Senhor no céu, num lugar maravilhoso, onde não há mais choro, não há mais tristeza, e as coisas são maravilhosas, eternamente maravilhosas. Paulo fala do amor de Cristo, desse Cristo que ele vive pela fé. Ele diz que me amou. Meus irmãos, Deus nos amou antes da fundação do mundo. Antes que o mundo existisse, Deus já nos amou. A Bíblia nos ensina que Deus nos ama com amor eterno. Por vezes nós pensamos no eterno para frente, mas temos que entender também que o eterno é aquilo que não tem começo nem fim. Não é que Deus vai nos amar eternamente, Ele já nos ama eternamente. Antes de as coisas existirem, serem criadas, Deus já nos amava, o amor de Deus já estava presente. E esse amor maravilhoso sempre existiu e sempre existirá. Para concluir, meus irmãos, os cristãos não devem ser alguém que se sintam melhores do que outras pessoas.
devem sim ter plena consciência de que suas obras próprias não produzem acesso à comunhão com Deus, porque isso só é possível em Cristo Jesus. E isso nós devemos levar a outras pessoas. Nós não somos, os cristãos não são melhores do que as outras pessoas. São pessoas que tomaram a consciência da sua fragilidade. E esses tempos em que nós estamos vivendo têm demonstrado de uma maneira muito clara, meus irmãos, muito intensa, a fragilidade. Coisas em que nós nos amparávamos por vezes, hoje não têm oferecido a segurança que nós acreditávamos que podiam oferecer. Nós precisamos de Cristo e devemos tomar consciência disso. O chamado de Deus para as nossas vidas é para que vivamos em Cristo, meus irmãos, e Ele viva em nós. Essa vida nos liberta completamente do poder do pecado, e em Cristo o pecado não tem domínio sobre as nossas vidas, porque nós estamos protegidos pelo Senhor. Nessa Páscoa, nessa celebração da morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que exista nos nossos corações muita gratidão por Cristo ter pago o preço que era para cada um de nós pagarmos, morrendo na cruz. Muita gratidão a Deus. Olha do que Deus nos libertou da morte eterna. E junto com a gratidão também muita alegria, muita felicidade, porque Cristo ressuscitou. Nós servimos ao Deus vivo, ao Deus eterno, o Deus poderoso sobre tudo e todos, que reina eternamente. E se Cristo ressuscitou, nós também somos vivos, porque o nosso Deus é vivo. E seremos vivos eternamente na presença de Deus, na glória celeste de Deus, pelos méritos de Cristo, pela obra de Cristo. Tudo isso oferecido a todo aquele que nele crê, a todo aquele e aquela que reconhece: eu sou frágil pecador, eu preciso de Cristo, eu preciso ser alcançado por essa obra de Cristo, preciso ser alcançado pela graça de Cristo. Eu creio em Cristo como o meu Redentor, como o meu Salvador, e quero viver essa vida que Paulo nos ensina que vivia também. Eu já não quero mais eu viver independente de Deus, mas declararmos ao Senhor: eu quero em Cristo Jesus viver dependente de Deus. Amém? Deus nos abençoe, nos conserve em alegria, em gratidão ao Senhor e em muita saúde. Até mais, meus irmãos. Santo Deus e Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós agradecemos a Ti, porque Tu és um Deus tremendo, maravilhoso, e tem cuidado de maneira tremenda das nossas vidas. Agradecemos a Ti, ó Cristo, por obra tão maravilhosa na cruz do Calvário. Essa ação de amor e obediência que pagou a dívida que era para cada um de nós ter pago. Mas o Senhor se entregou e pagou no nosso lugar. E nós glorificamos a Ti por essa graça maravilhosa. Glorificamos a Ti também, ó Cristo, porque o Senhor ressuscitou. Nós servimos ao Deus vivo. Somos filhos do Deus vivo, o Deus que reina e reinará eternamente. E porque o Senhor ressuscitou, é certo também que um dia todos nós ressuscitaremos para a vida eterna na glória celeste. Dá a cada um de nós, ó Pai, coração grato a Ti. Que seja esse dia um dia de alegria, de gratidão, de celebração na Tua santa presença, porque Tu és um Deus salvador, um Deus que provê todas as coisas que nós precisamos em Cristo Jesus. Ensina-nos a andar nos Teus caminhos. Aumenta a nossa fé e aumenta a nossa força, a nossa dedicação em lutar e vencer,
para glorificarmos a Cristo. Essa é a nossa oração, ó Pai, que fizemos agradecidos a Ti e também fazemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes, ó Pai, cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam, irmãos, convosco, seus lares, familiares e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e sempre. Amém.